Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rodrigo, instrutor da Move Carga Treinamentos, mais uma vez. Pessoal, fazer um vídeo hoje para vocês sobre o conteúdo programático aí no treinamento de operador de máquinas, tá? Gostaria de pedir para vocês, quem não é inscrito ainda, se inscrever aqui no nosso canal, curtir, tá? Comentar, compartilhar com os amigos o que você está achando aí dos vídeos, né? Estamos fazendo uma série de vídeos para você que deseja fazer um curso ou já fez, está com alguma dúvida, ou até mesmo você aí do SESMIT, né, da empresa, do Departamento de Segurança e Medicina do Trabalho, trazendo aqui algumas informações, né? Não sei de tudo, mas a gente tem aqui 10 anos de experiência, né, como instrutor e 7 de operador, então a gente tem algumas informações para estar compartilhando com vocês. Tá certo? Gostaria de agradecer aí os mais de 3.400 inscritos do canal, tá? Estamos aí crescendo cada vez mais. Pessoal, então, gostaria de estar falando aqui sobre os itens, né, que devem conter na certificação de operador de máquinas, tá certo? Ou formação ou reciclagem. Esse conteúdo que eu vou estar comentando aqui brevemente, tá? Não vou se aprofundar. Ele é retirado aqui do livro de normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, tá? Então eu não posso colocar no certificado, né? E também no treinamento, tá certo? Não adianta eu colocar só no certificado e não ter ministrado, né, o conteúdo. Não posso estar colocando coisas que estejam fora do que está exigindo, tá? O conteúdo programático, principalmente no anexo 2 da NR12. Tá certo? Que é o mesmo da NR31.12. Eu vou estar passando para vocês aqui um detalhamento básico, tá? Então, o primeiro item que é exigido pelo Ministério do Trabalho, né? O que eu devo ministrar para uma pessoa leiga, né? Que ela vai se tornar um operador de máquina. Os princípios de segurança na utilização da máquina ou equipamento. Então, equipamento, pessoal, ou a máquina, vamos dizer máquina pesada, né, ou uma empilhadeira, um guindaste que seja, eles são aplicados diversas NRs, tá? NR11, NR12, NR18, NR31.12, tá? NR34, alguns itens, NR6, se quiser colocar, tem ergonomia, sinalização, tá? Existem algumas NRs, mas as três que mais importantes, que regulamentam o treinamento e deve conter, é NR11, né, que é transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, NR12, segurança, né, em máquinas e equipamentos, e NR18 é a segurança na construção civil, tá certo? Então o anexo 2 da NR12 fala os princípios de segurança na utilização da máquina ou equipamento, tá certo? No caso, você deve ter aí um treinamento inicial de segurança para te mostrar quais são os riscos que estão expostos, né? Você e quem está em torno da máquina, tá certo? Então, a máquina é muito perigoso, você deve passar por um treinamento teórico e prático, né? E depois, quando é contratado, você passa por um exame médico. Depois do exame médico, você recebe a carteirinha da empresa, tá certo? No curso a gente fornece uma carteirinha, porém, quando você entra na empresa, é aprovado no ASO, Atestado de Saúde Ocupacional, você vai receber uma carteirinha como essa. Essa aqui é de quando eu trabalhava com máquina, tá? Então, a empresa, a foto, a assinatura do médico, tá? E a validade do seu exame médico. Então, isso aqui é a autorização. Sem isso aqui, a gente não pode conduzir um equipamento dentro da empresa, tá? Então, os princípios de segurança, os risco de esmagamento, risco de tombamento, tá? Então, todo o risco que envolve a máquina. Operação com segurança da máquina ou equipamento, qual o método correto, tá? As travas de segurança, quais são os procedimentos e o que você não deve fazer com o equipamento para que não haja risco de morte ou até mesmo um CDM, né, com danos materiais. A inspeção, regulagem e manutenção com segurança. Então a máquina há riscos tanto na operação, condução, como também na manutenção do equipamento. Então existe 3 tipos de manutenção que a NR12 vem trazendo, né, que a gente passa no treinamento.
Então seria manutenção preventiva, que é a única que o operador pode fazer: lubrificar, regular a máquina, limpeza de filtro, calibração de pneus. Isso é o básico, preventiva. Existe também a manutenção periódica, né, que é feito normalmente pelo fabricante aí nas primeiras até as 5.000 horas, né? Tá certo? Então, existe a manutenção periódica de 250, 500, 1.000 horas, 2.000 horas e assim por diante, até 6.000 horas, tá certo? Então, a manutenção periódica é a empresa, né, deve fornecer, ou deve ser um mecânico especializado ou uma empresa especializada. Tá? Se a máquina for nova, para não perder a garantia, ela tem que ser feita dentro de uma autorizada, tá certo? No caso, a manutenção corretiva também é um mecânico, né? Ocorre uma quebra, um cilindro, um vazamento, aí também tem que ser o mecânico. O operador, ele só vai cuidar do equipamento, né? Fazer a inspeção, lubrificação, a preventiva e a operação. O que passar disso é a empresa que deve fornecer a manutenção passível de multa, tá? Isso aqui está no livro de normas. Sistema de bloqueio de funcionamento da máquina e equipamento durante a operação de inspeção, limpeza, lubrificação e manutenção. Pessoal, então a máquina, quando ela vai passar por uma inspeção, seja um checklist, seja uma inspeção mais detalhada, ela há riscos, né, de descer o braço sobre a pessoa, a máquina pode andar, né? Então nunca estacione a máquina em um local inclinado, né? Se for necessário na emergência, tem que calçar os pneus ou fazer um patolamento também. Isso ajuda. Se a máquina tiver os braços estabilizador, você vai fazer o patolamento, tá certo? Então existem as travas de segurança. Então no curso deve ser ministrado quais são as travas de segurança que cada máquina tem a sua, para que não ocorra um acidente ali na hora da inspeção, tá? O manual de operação do fabricante, ele deve ser estudado, pessoal, não pelo menos as principais partes, tá? Em um treinamento, e no decorrer ali da sua função você deve ter o manual. Então a NR12 exige que seja passado informações do manual do fabricante no treinamento. Inclusive o manual do fabricante serve de base para o treinamento, tá? O manual do fabricante também serve de base para as manutenções do equipamento, tá certo? Então o manual deve ficar no compartimento, né, na cabine do operador, tá? Então ao alcance do operador. Então toda máquina deve possuir o manual do fabricante para que ele traga informações técnicas específicas da máquina, porque a máquina, elas são parecidas, semelhantes uma com a outra, porém ela pode ter alguma diferença de tecnologia, e somente com o manual e com o treinamento você vai estar habilitado para usar os recursos da máquina, tá certo? Descrição e identificação dos riscos associados com cada máquina e equipamento e as proteções específicas contra cada um deles. Então, quando você receber um treinamento, você tem que saber os riscos que você está exposto e quais são as medidas de segurança, tanto na operação quanto no quesito de manutenção preventiva, tá? Funcionamento das proteções, como e por quem deve ser usado. Então toda a parte de proteção, bloqueios, você deve ter um conhecimento no curso, né, no treinamento, de como usar e em que situações você deve estar usando. Segurança para riscos mecânicos, elétricos e outros relevantes. Então a máquina, conforme eu falei, existem vários tipos de máquina, a gente está vendo aqui atrás, empilhadeira, tratores, né, escavadeiras. Então você deve ser treinado nos riscos e as medidas de segurança, tanto de um risco elétrico, um risco de esmagamento de mão, por exemplo, tá? Travas de segurança, isso é muito importante. Como e quem, em que circunstância uma proteção deve ser removida e por quem, sendo que a maioria dos casos somente pessoal de inspeção ou manutenção. Pessoal, então nunca se deve retirar uma proteção da máquina, tá certo? Aqui está com problema ou caiu, não vou substituir. Não. Se deu algum problema
né, nessa trava de segurança, no sistema de bloqueio, a máquina tem que passar por manutenção e reposição de peça original, tá? Ou semelhante, tá certo? Então não pode ser confeccionada ali uma trava de segurança, por exemplo, tá? Então nunca deve ser removido. Se for removido, deve ser por um profissional habilitado, um mecânico, tá? Ou uma empresa que vai remover essa peça para fazer uma manutenção e depois colocar de volta. Então a máquina deve ser preservada nas condições, né, do fabricante, tá? Então se houve uma quebra no equipamento, a empresa deve imediatamente substituir essa peça para que a máquina esteja sempre em condições de trabalho. O que fazer, por exemplo, contratar o supervisor se uma proteção foi danificada, se perdeu sua função, deixando de garantir uma segurança adequada, tá? Então, conforme eu falei, não deve manter o equipamento com falta de segurança, né? Falta de proteção, tá certo? Método de trabalho seguro. Então, pessoal, você vai aprender no curso, no treinamento básico, né? Quais são os riscos, quais são os modos de segurança, como é feito o trabalho. No curso é mais que você vai aprender a operar o equipamento e inspecionar o equipamento e também os itens de segurança. Agora, como é feito o trabalho, isso é mais no dia a dia, dependendo de cada obra que você vai, né? Temos hoje muitos vídeos no YouTube também que ensina bastante coisa legal, fazer uma rampa, descer do caminhão. Isso são coisas que você até vê no curso, mas enfim, é uma infinidade de atividades que a gente está sempre aprendendo nesse meio. Mas entendam isso, no curso você vai aprender a parte de segurança, de inspeção e operação básica do equipamento, tá? Como é feito o trabalho, a tarefa, o dia a dia, você vai aprender o básico no curso, tá? Isso aí é uma experiência do dia a dia, tá? Permissão de trabalho. Pessoal, então assim, para operar uma máquina não é só você ter o curso, você tem que ter uma permissão, uma autorização, que é a carteirinha, tá? Que a empresa vai fornecer para você. E também existe alguns tipos de trabalho de risco que você deve, no caso, você deve ser treinado e autorizado. Por exemplo, espaço confinado, um trabalho num local de risco, você deve passar por um treinamento adicional e ter uma permissão de trabalho, tá? Noções sobre legislação de trânsito e de legislação de segurança e saúde do trabalho. Então, o quesito de NR, de norma, legislação, você deve ter o conhecimento, né, para que você não caia numa situação de risco e você seja obrigado a fazer uma tarefa ao qual as NRs proíbem, tá certo? Noção de legislação de trânsito também a gente passa aqui no treinamento, né? É um dos primeiros módulos que a gente aprende é sobre legislação de trânsito. Por quê? A NR, pessoal, ela não fala sobre CNH, tá? Ela não cita CNH. Então, ela considera até que uma pessoa que não tem CNH, ela esteja apto a operar um equipamento, né? A gente sabe que a CNH é válida em via pública, né? Para máquina acima de 3.500 kg, tá? Então, a CNH, no caso, quem já tem a CNH já entende de legislação de trânsito. Quem não tem, então deve ser reforçado tanto na formação quanto na reciclagem todo esse conteúdo sobre a legislação de trânsito, tá? Noções, tá? Sobre acidentes e doenças decorrentes de exposição aos riscos existentes na máquina, equipamentos e implementos, tá, pessoal? Então existem riscos de exposição na máquina, como por exemplo, vamos colocar assim, o CO2, né, o gás carbônico produzido pela queima do combustível, tá? Então eu não posso operar uma máquina diesel dentro de um galpão, de uma área fechada. Existe o risco de combustível, tá? Eu ter contato, então tudo, se você for ver ao pé da letra, nem o abastecimento o operador não poderia fazer se ele não tiver um treinamento ali de NR20, tá? De inflamáveis e combustíveis. E também, certamente, se você efetua um abastecimento com combustível das máquinas, você deveria receber a insalubridade, tá certo? Riscos existentes na máquina. Então, por exemplo, fumaça, ergonomia, tá? A posição de trabalho, queda. Então, isso tudo são riscos que um operador está exposto. Medidas de controle dos riscos, EPC e EPI. O que é EPC e EPI? EPC, equipamento de proteção coletiva,
tá certo? E EPI, proteção individual, tá? Então o que é proteção coletiva? Cone, fita zebrada, cavalete. Então você vai fazer um serviço com a máquina, principalmente em via pública, tem que isolar a rua, o local, ou desviar o trânsito com a sinalização, tá? Então isso aí seria uma proteção coletiva, tá? Uma sinalização. E o EPI seria o capacete, óculos, bota, protetor auricular. Esses são os equipamentos que devem ser utilizados no equipamento, tá? Sinalização de segurança, procedimentos em situação de emergência, né? Ocorreu ali algum acidente, alguma situação de emergência, você tem que ser treinado. Então no treinamento a gente passa aí, caso ocorra vamos falar assim, alguma situação ali de emergência, você tem que saber, né, como agir. A máquina tombou, caiu de cima do caminhão, tá certo? Então o que a gente deve fazer nesse tipo de situação, tá? Um dos primeiros procedimentos é rapidamente desligar a chave do equipamento. Pessoal, a máquina ela possui diversos tipos de proteção: mecânica, elétrica, hidráulica, tá? Então tem a chave de segurança, né? E os bloqueios também, tá certo? Dificilmente uma máquina você dá a partida ela já sai funcionando, não. Tá? O máximo que às vezes acontece é você conseguir ligar o motor, né? Agora se ela tiver a chave geral desligada não vai ligar. E se ligar, né? Existe ainda os bloqueios de transmissão, tá? E bloqueios hidráulicos também. No caso da minha carregadeira ela funciona, mas não sai do lugar se você não souber liberar os bloqueios. Isso é um sistema de segurança que é exigido também, principalmente na NR12, tá? Então nunca remova, e se tiver com defeito deve ser reparado, né? Então a máquina que está com um sistema de bloqueio com defeito, ele deve ser imediatamente consertado, tá? Noções sobre prestação de primeiros socorros também a gente passa aqui no treinamento, pelo menos o básico, são noções aí de legislação de trânsito e também noções de primeiros socorros, tá? Então, pessoal, usa o EPI, usa o cinto de segurança no equipamento. A gente vê diversos vídeos na internet, pessoas caindo da máquina, a máquina tomba, você pode cair do equipamento e passar por cima, tá? Então, eu vou citar aqui algumas coisas que a gente sempre tem experiência quando vai nas empresas, tá? Ou que a gente ouve por aí. É o que? Cinto de segurança, carona, né? Que é proibido dar carona no equipamento, tá certo? Fazer manutenção no equipamento sem ter um treinamento, né? E a gente já viu que a parte de manutenção tem que ser feita por um mecânico, tá? Ceder o equipamento para quem não tem curso também, não pode, tá certo? Velocidade, exagero, usar a máquina para o que ela não foi fabricada ou projetada, tá? Descer do caminhão, subir sem rampa, isso tudo são atitudes de risco que pode um dia ocasionar um acidente de trabalho. Pessoal, então aqui eu li para vocês aqui o mínimo, né, que se deve ter no treinamento, tá? No verso do seu certificado tem que ter no mínimo esses itens que eu falei para vocês, tá? Para atender aí a NR12. Então todas as normas elas jogam para a NR12 a responsabilidade sobre todas as NR. Então a NR11 ela não é suficiente para a formação de operador de empilhadeira ou de qualquer tipo de máquina pesada, tá? E nem tão somente a NR18 ou tão somente a NR12, tá? Ou 31.12. Então é um conjunto de normas, tá? E ao meu ver, ao meu entender, a NR12 ela é a mais completa das normas regulamentadoras. Então esse aqui é o anexo que é exigido aí, inclusive pelas outras normas, né? Conforme NR12, tá? Que é o anexo 2 da NR12. Pessoal, gostaria de agradecer vocês que assistiram esse vídeo e pedir mais uma vez para vocês se inscrever, curtir e também comentar aqui embaixo o que vocês acharam aí da explicação, né? Se vocês fizeram o curso, vocês aprenderam isso no decorrer do seu treinamento, tá ok? Um abraço a todos aí, fiquem com Deus.